temos que estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor ele tem diversas formas de falar com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós estamos atentos, louvado seja o nome do Senhor, a voz de Deus, nós percebemos, quando Ele fala conosco, seja de uma maneira bradando, ou seja de uma maneira suave. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus ele sabe como falar com cada um e no momento em que Ele quer falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós, que como servos, como filhos do Senhor, temos que estar cientes e prestarmos atenção, estarmos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, irmãos? Porque, aleluia, qual é o pai que quer falar com o filho e o filho está ali perto dele, mas não está ouvindo a sua voz? O pai está lhe dando um comando para ele: ó, meu filho, faça isso, faça aquilo, e o filho está ali do lado, mas não está ouvindo nada da instrução do pai. Quem é o pai que gosta disso, irmãos? Quem é pai sabe, aleluia, que quer falar com o filho, quer que o filho obedeça, quer falar com o filho e quer que o filho ouça aquilo que está sendo dito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a mesma coisa Deus ele requer de mim e de você, que nós estejamos atentos à sua voz, atentos à sua instrução. Por isso eu falei bem baixinho, irmãos, para ver se os irmãos estavam ligados, Quem quer morar no céu? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos? Nós queremos morar no céu, nós queremos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer parte de uma pátria que não é terrena, de uma pátria que não é corrompida, mas de uma pátria que é celestial e que tem todo o poder, que é a vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que traz graça para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Lugar esse a qual não há tristeza, lugar esse a qual não há dor, lugar esse a qual o Senhor ele tem preparado para aqueles que têm buscado a Ele, para aqueles que têm buscado fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas essa noite eu quero compartilhar com os irmãos, louvado seja Deus, em 1 Coríntios, no seu primeiro capítulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1. Louvado seja Deus. A partir do versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que podem, fiquem de pé em reverência à palavra, mesmo que não tenham achado a palavra. Aqueles que não podem, continuem assentados. O Senhor ele conhece o coração de cada um. Glória a Deus. Hoje está lendo para ganharmos tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ser breve, irmãos. Louvado seja Deus nessa noite, Creio que o Senhor ele tem as suas formas de falar, E não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Aleluia. Versículo 26 que diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Desculpe. Glória a Deus. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as coisas desprezíveis, e as coisas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo,
o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Podem se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Não deixem de glorificar a Ele, irmãos. Não deixem de glorificar a Ele, porque a palavra que está posta diante de nós é a palavra de salvação, é a palavra do Senhor. Então é Deus, Ele falando com a sua igreja nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né, irmãos? Estava meditando nessa passagem, irmãos. E, aleluia, estava pedindo ao Senhor, aleluia, orientação dentro desse texto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E me veio várias coisas à mente, irmãos, a qual o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque temos passado dias difíceis, dias que verdadeiramente para se manter na presença do Senhor é necessário estarmos observando e estarmos firme na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É necessário que nós tenhamos verdadeiramente o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque muitos têm chegado, irmãos, com conhecimentos distorcidos, com ensinamentos distorcidos da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E têm desviado a muitos do caminho de Deus, né? Muitos têm, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, trazido à casa do Senhor heresias, palavras que verdadeiramente estão fora do contexto bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles que não têm o conhecimento da palavra ficam perdidos, né? Aqueles que não têm o conhecimento da palavra é como a onda do mar que é levado e trazido por qualquer roda de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então temos que ter a cada dia o conhecimento da palavra de Deus, para não sermos levados por qualquer roda de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E Deus, Ele veio ministrando ao meu coração, irmãos, o quanto é importante nós termos humildade para reconhecer que nós não somos nada. Que verdadeiramente tudo quanto nós fazemos de bom vem do Senhor. Todas as nossas boas ações, tudo aquilo que nós fazemos, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, tudo aquilo que nós fazemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que almas sejam resgatadas para o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso não vem de mim, não vem de você, louvado seja o nome do Senhor, mas vem de Deus. Tudo quanto nós nos esforçamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para fazer para o reino de Deus, não vem de mim e nem vem de você, mas vem de Deus. Por quê, irmãos? Porque de nós mesmos, nós não temos força, aleluia, para trabalhar para o reino de Deus. De nós mesmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não temos, aleluia, vontade, louvado seja Deus, para fazer aquilo que é necessário, aleluia, para o nosso crescimento espiritual. Mas é o Senhor, através do Espírito Santo, que coloca dentro de nós o desejo de servir a Ele, de adorar a Ele, de fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas antes Ele nos escolheu. Então foi o nosso Deus que nos escolheu, que nos procurou na profundeza do inferno, nas trevas a qual nós estávamos andando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nos trouxe para a sua luz, através do reconhecimento do nosso pecado. Nós entendemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que era necessário
que nós viéssemos nos arrepender das nossas ações que era contrário à vontade do Senhor. Era necessário que nós viéssemos nos arrepender de tudo aquilo que entristecia ao Senhor, de tudo aquilo que faz com que o Espírito de Deus venha se afastar de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então foi necessário que a nossa consciência, que a nossa mente ela fosse mudada, que a nossa mente ela fosse transformada pelo poder de Deus, para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor. Então é o Espírito de Deus que nos convence. Então é o Espírito de Deus que faz a obra redentora dentro de mim e de você. Não é porque nós somos mais fortes, não é porque nós somos mais capacitados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é porque nós somos mais instruídos, mais estudados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não, irmãos. É porque o poder de Deus nos alcançou. É porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou. É porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, bradou em nossos corações e fez com que nós viéssemos nos arrepender de tudo aquilo que nos afastava do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Mas para que nós venhamos chegar a esse conhecimento, irmãos, é necessário que nós venhamos ouvir a palavra de Deus. Para que nós venhamos chegar a esse conhecimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é necessário que nós tenhamos humildade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para reconhecer o poder e a grandeza de Deus. É necessário que nós venhamos ter humildade para reconhecer que nada nós podemos fazer sem a presença de Deus, que nada nós podemos fazer sem a graça de Deus, que nada nós podemos fazer sem a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Por isso que a palavra nos diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Que Deus confundiu aqueles, que Deus escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que são, ou que pensam ser alguma coisa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem os seus mistérios, irmãos. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar no meio do seu povo, no meio da sua igreja, aleluia, no meio dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque vemos que, aleluia, desde a antiguidade, o Senhor, ele vem trabalhando no meio do povo. O Senhor, ele vem querendo, aleluia, mostrar que ele é um Deus de misericórdia e que requer que nós venhamos, aleluia, entender a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem a sua obra redentora. E essa obra redentora não é somente para nós que servimos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é simplesmente também, é justamente também para aqueles que estão lá fora, para aqueles que precisam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ouvir a palavra do Senhor, para aqueles que precisam ser resgatados pelo Espírito Santo. E nós como canal, aleluia, nós como instrumento, aleluia, temos que fazer a obra do Senhor. Nós como instrumentos temos que abrir a nossa boca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e falar aquilo a qual o Senhor, ele tem colocado em nosso coração para falar, irmãos. Louvado seja Deus. Porque quando temos o conhecimento da palavra, o Espírito Santo, ele coloca as palavras certas na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para poder pregarmos. O Espírito Santo, ele coloca as palavras certas na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que vidas sejam restauradas, para que vidas, aleluia, venham verdadeiramente reconhecer a graça do Senhor, para que vidas venham verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se aproximar do Senhor, terem a sua mente mudada, transformada, renovada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que nós temos que entender e saber, louvado seja Deus,
é que nós somos somente instrumentos, que nós somos somente vasos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vasos esses que são moldados pelo olheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E da mesma forma usado por Ele, irmãos, para fazer a sua obra, para fazer aquilo, aleluia, que lhe apraz, para fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O vaso, ele serve para várias coisas, irmãos. Tem vaso que serve para guardar planta, né? Tem vaso que serve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para guardar água. Tem vaso que serve para guardar o óleo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem vaso para todo tipo de utilidade, irmãos. Mas qual tipo de vaso que nós queremos ser e que nós temos sido na mão do Senhor? Qual é o vaso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós escolhemos ser na mão do Senhor, irmãos? Porque muitos têm escolhido, aleluia, ser vaso de ouro. Louvado seja Deus. Muitos têm escolhido, aleluia, ser vasos de prata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque tem uma boa aparência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque pode se mostrar para todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é bom de ser visto. Mas dentro dele, o que é que está sendo levado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que está sendo levado dentro deste vaso de ouro, vaso de prata, que diante dos olhos do homem é até precioso, mas diante do Senhor, qual o proveito que tem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que lá em 2 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 7, vai dizer que Deus escolheu os vasos de barro, justamente para que viessem reconhecer que é o que está dentro que tem o valor. E o que está dentro é o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você. Quando nós reconhecemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus em nossa vida, irmãos. Quando nós aceitamos o sacrifício a qual Ele fez por mim e por você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é a presença de Deus dentro de mim e de você, que faz com que, aleluia, nós venhamos nos levantar a cada dia para fazer a obra do Senhor, que faz com que nós venhamos ter, aleluia, esperança, aleluia, na salvação, que faz com que nós venhamos abrir a nossa boca para proclamar o Evangelho de Cristo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que ser vasos de barro na mão do Senhor, irmãos, para que reconheçam que, aleluia, o poder não vem de mim e nem de vocês, que o poder não vem de mim e nem dos irmãos, mas vem do Senhor, irmãos. Porque as pessoas vão entender que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso conhecimento, louvado seja Deus, que nós estamos fazendo a obra do Senhor, mas é pela graça e pelo poder de Deus. É pela graça e pelo poder de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Atos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 2, louvado seja Deus. Depois que Jesus ele morreu, ressuscitou e foi, aleluia, para o Pai, louvado seja Deus. No Atos capítulo 2, Pedro ele vai fazer uma pregação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e vai pedir, e vai anunciar para aquelas pessoas, para que elas venham se arrepender, para que elas venham reconhecer Jesus, para que elas venham reconhecer que Jesus ele veio, aleluia, como Deus, habitou no meio de nós como homem, louvado seja Deus, mas em momento nenhum Jesus ele pecou, o poder estava em Deus, a palavra de Deus estava em Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
que aquelas pessoas viessem reconhecer os seus erros, viessem se converter, viessem ser batizados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mostrando que verdadeiramente eles haviam reconhecido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, que eles estavam reconhecendo que verdadeiramente Deus havia enviado o seu Filho, aleluia, para habitar, aleluia, em nosso meio, para trazer salvação para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Porque se não fosse isso, irmãos, nós estaremos perdidos. E a Bíblia fala que nessa pregação de Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 3.000 almas aceitaram a Jesus. 3.000 almas aceitaram o Evangelho de Cristo em suas vidas. E passaram a fazer parte da igreja do Senhor. Passaram aleluia, a fazer parte do Evangelho de Cristo. Passaram a fazer parte da graça do Senhor. Por quê? Porque Paulo, aleluia, porque Pedro, ele abriu a sua boca e pregou através da ousadia do Espírito Santo, irmãos. Pedro estava cheio do Espírito. Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava cheio da graça de Deus. E quando nós estamos cheios da graça de Deus, e que nós abrimos a nossa boca para falar, aleluia, para anunciar o Evangelho de Cristo, irmãos, aleluia, verdadeiramente nós vimos que surte efeito. Nós vimos que verdadeiramente o poder de Deus, ele se manifesta e vidas se rendem ao Senhor. Vidas se prostram aos seus pés, irmãos. Mas é necessário que nós estejamos cheios da graça de Deus. É necessário que nós venhamos buscar, aleluia, a presença do Espírito Santo em nós, irmãos. Porque quando estamos cheios, aleluia, não importa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se nós somos mais conhecedores ou menos conhecedores, não importa se nós temos, aleluia, mais inteligência humana, mais sabedoria humana, aleluia, não importa, irmãos. O que importa é que o poder de Deus, aleluia, vai ser manifestado através da minha e da sua vida, independente, temos que pregar a Cristo, irmãos. Porque a pregação de Pedro era essa: Cristo ressurreto. Cristo, aleluia, que veio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, padeceu por nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que morreu, mas que ao terceiro dia, através do poder de Deus, ressuscitou, irmãos. Essa era a pregação de Pedro. E muitos que ouviam, aleluia, sentiam a graça de Deus e entendiam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tinham que aceitar a Cristo. Então, aleluia, não era porque Pedro ele era instruído, não, irmãos. Porque Pedro, aleluia, a Bíblia nos revela que ele era um homem ignorante, ele era um homem sem estudo, sem instrução, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas foi a graça de Deus, o poder de Deus através da vida dele, que fez com que, aleluia, essas almas viessem se achegar ao Senhor, irmãos. Estava outrora lá no trabalho, né, aí tem um casal de carreteiros que são idosos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse casal, eles são cristãos e eles congregam em uma igreja muito grande onde eles moram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí estava conversando a respeito da palavra e eles me trouxeram, né, o quão é importante a humildade para servirmos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quão é importante nós reconhecermos que nós não somos nada e que tudo quem faz é Deus. Aí eles estavam me contando um fato, louvado, aleluia seja o nome do Senhor Jesus, que aconteceu na igreja deles, né? Porque essas igrejas grandes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, elas são bem criteriosas com as pessoas que eles vão colocar para poder pregar, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aquelas pessoas, eles estavam ali em um culto festivo.
Então elas esperam que seja um pregador, né, de renome, ou que pelo menos aquele pregador seja aquele pregador a qual as pessoas estão acostumadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já conhece, é um homem bem instruído, de muito conhecimento, de muita palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nesse dia o pregador faltou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estava ali um vaso na casa ali, irmãos. Estava ali um vaso na casa que ficava sentado sempre no cantinho, que malmente tinha oportunidade na igreja. Não tinha muita instrução, não tinha muito conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas deram a oportunidade para aquele homem pregar naquele dia. E quando aquele homem abriu a palavra do Senhor, abriu no livro de Mateus, no seu primeiro capítulo, que fala sobre a genealogia de Jesus. E eles me falaram que aquele homem, ele pregou essa palavra. Ele começou a ler ali, nome por nome, e tal gerou a tal, tal gerou a tal. E assim ele foi lendo a palavra. E as pessoas esperando, aleluia, que ele viesse trazer algo a mais. Então ele terminou de ler todo aquele capítulo, toda a genealogia, e falou: Deus é bom, Deus ele salva, Deus ele cura, Deus ele liberta, e Deus ele está aqui nessa noite para salvar. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E aqueles senhores me contam que naquela noite almas se converteram para Deus. Almas aceitaram a Jesus. Por quê, irmãos? Porque a palavra foi pregada. Não é pelo conhecimento, irmãos, é pelo poder de Deus. Não é, aleluia, pela instrução, é pelo poder de Deus. Eu não estou dizendo para os irmãos que nós temos que ser ignorantes, não, irmãos. Que nós temos que deixar de buscar o conhecimento, não, irmãos. Que nós temos que parar de estudar, não. Porque Deus, ele quer que nós venhamos a cada dia nos aprofundar no conhecimento da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que eu quero que os irmãos entendam e que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, irmãos, é que nós temos que reconhecer que nós não somos nada, independente do conhecimento que nós tenhamos da palavra. Não é nós que fazemos, mas é o Espírito de Deus que está dentro de nós. É o poder de Deus, é o Espírito de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. As coisas vis e desprezíveis deste mundo. As coisas que não são, para aniquilar as que são, irmãos. Tem muitas pessoas aí, irmãos. Muitas pessoas aí que estão perdidos. Muitas pessoas que estão pregando a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas até se convertem. Muitas pessoas até aceitam a Cristo. Por quê? Porque não é Ele. É Deus. É Deus quem chama. É Deus que nos chama para nos entregar ao seu Filho. E aqueles que permanecem no Filho, naquele grande dia, recebem o bem-vindo. Venha, bendito de meu Pai. Mas aqueles que não reconhecem o sacrifício de Jesus, aqueles que não reconhecem que é necessário nós aceitarmos Cristo em nossa vida,
não vai poder entrar no reino de Deus naquele grande dia, irmãos. E muitos estão pregando, irmãos, por ter muito conhecimento, já entrou, aleluia, a avareza em seu coração, irmãos. Muitos têm pregado o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas tem achado que é porque ele tem muito conhecimento, louvado seja Deus, porque ele tem muita instrução, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai ser salvo, irmãos. E não é assim, irmãos. Se nós perdermos a humildade, nós perdemos tudo. Se nós perdermos, aleluia, o reconhecimento de que nós não podemos nada, de que nós não fazemos nada, de que tudo é para a honra e para a glória do Senhor, de que nós não temos que ser honrados por estar pregando a palavra do Senhor, porque Cristo não falou que nós seríamos honrados, não, irmão. Cristo, ele falou que nós seríamos perseguidos, aprisionados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós seríamos mortos por pregar a palavra de Deus, irmão. Mas muitos têm esperado um reconhecimento, irmãos, do homem. Deus, ele não tem nos chamado para ser reconhecido por homem nenhum. Deus, ele tem nos chamado para ser conhecido dele. Glória a Deus, glória a Deus. Para termos intimidade com ele, irmão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque lá, aleluia, no livro de Atos 16, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala que Paulo estava ali na cidade passando e havia uma mulher ali que, aleluia, tinha um espírito de adivinhação. Louvado seja Deus. E, aleluia, toda vez que ele estava passando ali, aquela mulher começava a falar: eis aí o homem que prega, que traz a palavra de salvação. O homem de Deus que traz a palavra de salvação. E a Bíblia fala que Paulo, ele se irrita com aquilo. Vem uma irritabilidade dentro do coração dele. E ele vira para aquela jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e repreende aquele espírito na vida daquela jovem. E aquela jovem é liberta daquele espírito imundo. Mas a Bíblia fala que por causa disso, os senhores daquela mulher que ganhavam, que tinham lucros por causa das adivinhações daquela mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles se iraram contra ele, contra Paulo, aleluia, e fez com que ele viesse ser preso, irmãos. Então Paulo e Silas foi parar na prisão. Mas a Bíblia fala que à meia-noite eles estavam cantando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Eles estavam cantando e adorando ao Senhor. E a Bíblia fala que, aleluia, veio um terremoto e fez com que as cadeias se quebrassem, as portas se abrissem. E não foi somente eles que foram libertos, não, irmãos, mas todos os presos que estavam ali foram libertos pelo poder de Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque o poder de Deus, irmãos, aleluia, eu entendo com isso que o poder de Deus não é para libertar só a mim, só a você, não, irmãos, mas é para libertar a todos. É aquele que está próximo de nós, a nós, e aqueles que estão próximos de nós, aqueles que ouvem a nossa palavra, a palavra de Deus pregada através de mim e de você. Porque a Bíblia fala que aqueles homens estavam ouvindo o louvor e a adoração de Paulo e Silas. Então aqueles homens estavam ali, estavam ouvindo a adoração. Então eles entenderam que foi o poder de Deus que fez com que eles viessem ser libertos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele queria fazer uma obra naquele lugar, irmãos. Deus, ele queria salvar vida naquele lugar. Por quê? Porque quando o carcereiro viu que as portas estavam, acordou ali, porque ele estava em um sono profundo. Ele nem viu o terremoto, nem escutou o terremoto, não sentiu. Ele só acordou
depois que todos estavam, aleluia, libertos, aí ele abre os olhos, pensa que todos já tinham saído. Aí quando ele pega a espada para poder se matar, Paulo ele pega e clama em grande voz: ei, calma, estamos todos aqui, não faça mal nenhum a você. Aí aquele carcereiro vê um grande temor no coração dele, porque ele reconheceu que aqueles homens não eram homens comuns, mas aqueles homens verdadeiramente tinham um Deus Todo-Poderoso que estava na vida daqueles homens. E é esse mesmo Deus que está na minha e na sua vida, irmãos. É esse mesmo Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que agiu na vida de Paulo e de Silas, que quer agir através da minha e da sua vida, irmãos. Mas para isso é necessário nós continuarmos cantando e adorando ao Senhor. Cantando e adorando ao Senhor. Cantando e adorando ao Senhor. Orando ao Senhor, irmãos. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, irmãos. Aí Paulo, aquele carcereiro, ele vai e se prostra diante dele. E começa a perguntar: como é que eu faço para, aleluia, receber a salvação? O que é que eu faço para receber a salvação? Por quê? Porque Paulo pregava a salvação através de Cristo, irmãos. Aquele homem sabia que aqueles homens pregavam a salvação. Então ele perguntou: o que é que eu posso fazer para obter a salvação? Paulo ele fala: crede somente em Cristo. Crede somente em Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E será salvo tu e a tua casa. Deus ele não quer somente salvar nós, não, irmãos. Ele quer salvar toda a nossa casa, irmãos. Quando nós cremos, o poder de Deus se manifesta, irmãos. Quando nós cremos, o poder de Deus se manifesta. E a Bíblia fala que Paulo ele pregou ali para aquela família, e todos foram batizados, e todos foram cheios do Espírito, irmãos. E logo pela manhã, os magistrados pegam e mandam soltar a Paulo e a Silas. Só que Paulo, sendo conhecedor das leis, né? E, aleluia, tendo duas cidadanias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele faz com que aqueles magistrados, ele vá lá tirar ele da prisão. Porque ele achou um desaforo, irmãos. Aleluia, ser preso sem condenação nenhuma contra a vida deles. Ser preso por estar pregando a verdade. Ser preso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque, aleluia, libertou uma vida que estava aprisionada por um espírito imundo, irmãos. Para que aqueles homens viessem reconhecer que é Deus que faz todas as coisas. Glória a Deus. Que ele não estava, aleluia, ali por ele mesmo, mas que ele estava ali guiado pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele, aleluia, ele tem nos chamado, irmãos. Aleluia, para fazer a sua vontade. No versículo 30 vai dizer: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, irmãos, toda a sabedoria que vem ao nosso coração, toda a justiça, toda a obra de justiça que nós fazemos, toda a santificação que nós buscamos e toda a redenção vem através do Espírito de Deus em nossas vidas. Vem através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fez aquele grande sacrifício por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Nós não podemos, irmãos, nunca pensar que nós somos alguma coisa. É assim mesmo. Temos que reconhecer sempre que é Deus que faz tudo através de mim e de vocês. É o Senhor, irmãos. E sempre será Ele. Nós somos vasos. E que nós sejamos vasos de barro, para que o Senhor Ele venha nos encher da sua graça, do seu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para continuarmos fazendo a obra do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Essa palavra o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a igreja, que os irmãos possam estar refletindo a cada dia, irmãos, a respeito daquilo que o Senhor Ele quer fazer através de mim e de você, a respeito daquilo que Deus, aleluia, Ele tem verdadeiramente, aleluia, em nossas vidas. É necessário, irmãos, reconhecermos o poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.